Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Por favor, aí, só me confirme se vocês estão me vendo e me ouvindo certinho. E a gente já começa. Boa noite para quem eu estou vendo aí. Estou vendo Thales, o Jean, que é aluno, Adriano, Wilsonato, Duarte, Adriano, Camargo. Show de bola, pessoal. Obrigado pelo retorno aí. Então vamos lá, gente. Quem não conhece, essa aqui são as nossas lives de terça-feira, toda terça-feira, com exceção de feriados. Vou estar aqui compartilhando com vocês conhecimentos que eu julgo assim de extrema relevância. Então, a última live foi sobre vigas de transição, né? Essa live, curiosamente, ela teve bastante iteração, assim, algumas pessoas me procuraram depois, ela mexeu, e a ideia é essa, assim, a ideia é mexer com as coisas que a gente acredita saber e daqui a pouco a gente olha por um outro ângulo e já não é mais como a gente imaginava. E, gente, para quem não me conhece, eu passei muito tempo da minha vida auditando projetos. Hoje, desde 2017, eu não faço mais projetos. Eu só me dedico à verificação de projetos e consultorias para outros engenheiros estruturais e para atender os alunos do meu curso. Como eu tive, tipo, eu diria assim, uma oportunidade singular de interagir com muita gente, eu pude observar e tive o privilégio de poder olhar sobre os ombros dessas pessoas, assim, os projetos que eles desenvolveram, os modelos que eles desenvolveram. Pude olhar projeto de gente muito boa, pude trabalhar com gente muito boa, trabalhar com gente pouco experiente, gente com muito experiente. E, tipo, eu aprendi muito nesse processo, assim. Tipo, eu costumo falar muito de erro, né? Tipo, eu duvido alguém que já errou mais do que eu, assim. E eu aprendi muito com os erros de outras pessoas. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, é como muita gente está condicionado no seu modo de desenvolver projeto estrutural, no seu modo de olhar para um projeto estrutural. Então, viga de transição, por exemplo, é um assunto assim de mega importância, né? Que nem pilar, é uma coisa assim que se der ruim, vai dar muito ruim. E quando a gente se pega olhando para uma situação que a gente vê assim, bah, eu não teria pensado nisso, não olharia por esse ângulo, pá, tem que tomar cuidado com isso. Isso é uma coisa que mexe com a gente, assim, né? E vou dizer para vocês, quanto mais velho a gente fica e mais tempo de experiência a gente tem, quanto mais projeto a gente já fez, e a gente daqui a pouco descobre uma coisa nova que a gente nunca tinha se dado conta, pá, isso dá um frio na barriga. Então, assim, um dos objetivos, assim, tipo, dessas lives de terça é trazer clareza, trazer uma perspectiva diferente sobre as coisas, coisas que eu vi no campo de batalha, assim, sendo ponto cego de muita gente, tá? Então, hoje, a gente vai dar continuidade aí na, 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 no tema da terça passada, e a gente vai avançar nesse assunto, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente segue o baile. Então, na semana passada, a gente estava filosofando aqui em cima dessa estruturinha, assim, que ela aparentemente é muito simples, aqui tem uma viga de transição, né? Quem está chegando agora, aqui tem uma viga de transição. Só que ela é uma viga de transição numa condição muito peculiar. E eu estou dando toda uma volta aqui em vários conceitos para a gente poder chegar aqui num determinado momento e chegar à conclusão, bah, isso aqui não pode ser assim por essa e essa razão, ou então chegar aqui e dizer, ó, aqui tem que cuidar com isso e aquilo, e a gente ficar esperto para várias coisas aqui. Gente, esse aqui é um ponto que quem se dedicar a se aprofundar em todas as coisas envolvidas nesse único ponto aqui, ó, vai por mim, assim, vai estar preparado para lidar com muito problema de projeto estrutural, assim. Porque entender todos os conceitos envolvidos nesse lugarzinho aqui, que parece tão simples, envolve muitos aspectos. Então, só para recapitular, na semana passada a gente falou sobre... Eu até vou parar um pouco de compartilhar, vou riscar um pouco aqui no quadro. Na semana passada, a gente
falou muito sobre esse trecho aqui, né? Pô, a gente tem uma situação onde toda essa lateral aqui está tracionada. E a gente precisa fazer esse detalhamento convencional aqui funcionar para mobilizar todo o esquema de biela e tirante que acontece aqui, né? Por exemplo, aqui, ou a gente tem que ter um trespasse muito bom para fazer esse tirante que ter continuidade, ou então a gente tem que resolver. Vamos fazer um parênteses aqui para quem não está chegando hoje, assim, né? A gente tem aqui uma situação que a gente tem um momentão aqui. Esse nó está querendo abrir aqui, né? Então, aqui nessa pontinha do pilar, a gente tem uma baita de uma compressão e aqui desse lado a gente tem uma baita de uma tração. Um dos jeitos de resolver essa situação aqui, até acho que isso faltou um pouco na semana passada a gente conversar, seria a possibilidade da gente usar, que tá a armadura que vem lá do pilar, né? A gente usar grampos aqui, traspassando um traspasso de tração aqui, muito bom, e a armadura da viga entrando aqui, né? Dentro, para poder fazer esse tirante aqui, fazer toda essa volta aqui e fazer esse nó funcionar, né? Então, a gente está olhando, eu vou voltar para o computador aqui, para a gente olhar para esse pilar de novo. O P7. O P7 é um pilar que está engasgado de aço, barra de 25 aí. Se a gente fez isso na semana passada, a gente entrou nele aqui. Depois eu vou ler as perguntas, eu já vi que tem pergunta na área ali, a gente vai responder. A gente entrou nele aqui, e quando a gente dimensiona, e a gente olha a deformação, a gente vê que tem muita barra comprimida aqui, a dar com pau, tem várias barras tracionadas, né? E essas armaduras de tração, para formar o nó de pórtico, elas precisam conversar com a viga V2 aqui. E aí a gente entra num outro problema, né? Eu estou falando aqui do TQS, mas não é uma crítica ao TQS, eu acho que os outros programas vão fazer a mesma coisa, porque eles funcionam mais ou menos do mesmo jeito. A viga V2 olha para o pilar P7 aqui, como se ele tivesse a mesma largura da viga, 60. E não é isso que está acontecendo. O pilar tem 25. A armadura negativa, para vocês lembrar aqui a ordem de grandeza das coisas, né? A viga está chegando ali, engastando da ordem de 20 e poucas toneladas, força-metro de momento no topo do pilar. E esse momentão gera essa armadura aí, 6 de 20. Só que esses 6 de 20 não estão conversando com a armadura do pilar que está vindo aqui. Então, isso seria um primeiro problema, né? Tipo, se alguém fosse verificar essa viga, ia ter que pensar nisso. A outra coisa que teria que pensar é com que largura eu verifico o cortante nessa viga aqui. A viga tem 60 por 60. Eu até peguei aqui minha planilhinha velha de guerra, época de faculdade. Coloquei ali o cortante que está acontecendo, tá? Tem um cortante aqui nessa viga, ó, 63 toneladas. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu colocar aqui os 663 toneladas, a biela passa. Só que não é justo a gente chegar aqui nesse encontro da V2 com o pilar e considerar 60 de largura. Por que não, galera? Ó, eu até me puxei aqui umas horas antes aí
para tentar reproduzir com um modelinho de bielas e tirantes o que está acontecendo ali nessa região, tá? Para quem não está acostumado a olhar para modelos de biela e tirante, eu deixei em vermelho o que seriam regiões tracionadas e tracejadas bielas comprimidas. Então pense comigo, ó, o pilar aqui, ó, tá com um momento na cabeça dele de 28 toneladas força-metro, aqui em cima. 28 toneladas força-metro. Isso significa que desse lado aqui tem uma baita de uma tração e desse lado aqui tem uma baita de uma compressão. Só que aqui, ó, antes dele encontrar com a viga, ele tem apenas 25 centímetros de largura. Então, essa biela aqui que a gente verifica, quando verifica ali a resistência à compressão da biela, na verificação desse alinhamento, é essa biela aqui, ó. E não é justo eu verificar essa biela nesse ponto aqui, no pior ponto de todos, com toda a largura da viga. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, se eu chegasse aqui na largura da viga e dissesse que a viga tem 25 de largura, ó, dá rompimento da diagonal. Ou seja, quem idealizou essa viga aqui com 60, se imaginou que ela precisava de 60 para passar no cisalhamento, se enganou. Aqui junto ao pilar não dava para contar com 60. Tá claro, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí. Márcio de Camargo, a largura da viga de transição é determinada sempre pela maior dimensão do pilar? Eu não sei se você estava falando do P3 ou do P7. Aqui, no caso, eu gosto de deixar a viga com a mesma largura do pilar, mas nem sempre isso é possível. Eu poderia deixar essa viga perpendicular aqui, tipo, para fazer o pilar, para o pilar nascer em cima dessa viga perpendicular e tal. Daria para resolver. Não precisaria, ela poderia ser mais fina, desde que essa viga vertical aqui pudesse. Agora, vem a questão aqui, né? Como é que eu verifico essa região agora? Se eu não posso contar com toda a largura da viga e não passa, porque não é realista. Com a largura do pilar não dá porque não passa. Como é que eu resolvo isso? Antes disso, isso é um ponto bem importante, tá? Eu quero dar uma sobrevoada aí sobre alguns outros conceitos. Então, isso aqui é muito importante, né? A outra coisa muito importante é que, se a gente imaginasse que aqui tem toda a armadura tracionada da viga ancorando no apoio, a armadura que está fora dessa região comprimida aqui, né, não está ancorada. E, agora vou fritar a cabeça de vocês aí, ou de alguns, eu construí uma outra situação aqui, para vocês terem em mente. Essa situação aqui é exatamente o mesmo problema anterior. Eu fiz questão de gerar aqui uma situação que gerasse aproximadamente a mesma situação.
Ó, também tem um momento... Isso aqui é a mesma coisa, ou quase a mesma coisa, que isso aqui. Vocês conseguem enxergar isso? Vou forçar mais um pouco a barra aqui para vocês enxergarem, tá? Vou tentar fazer isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Ah, ó. Estaticamente, é a mesma situação. Então, por que eu estou fazendo essa viagem aqui com vocês? Porque todos os cuidados que a gente está tendo para lidar com essa situação aqui são exatamente os mesmos cuidados que a gente precisa ter para lidar com uma situação dessas. Isso aqui pode facilmente representar uma viga de equilíbrio aí, com tantas que a gente faz, né? E, eventualmente, os negativos aqui, né? Eles também precisam estar ancorados dentro da região comprimida do pilar aqui, do nó. E a gente já vai avançar sobre esse aspecto. Antes de entrar nisso ainda, fiz aqui mais um exemplinho para mostrar para vocês. Agora, só com vigas de equilíbrio, tá? Só que nessa condição aqui, eu fiz questão de fazer o pilar com essa dimensão aqui, muito menor que a altura da viga. Também fiz tudo aquilo que a gente conversou da outra vez, né? Inclusive, gerei um pórtico não linear físico geométrico aqui para mostrar para vocês. São pilares com carga crescente aqui. Essa viga de baixo tem mais carga, mas é tudo igual. Só para mostrar aqui, ó, o que costuma acontecer, né? Inverte o momento e tal. Vejam a rigidez da viga, do pilar, conforme chega perto aqui do, do encontro com a viga, formando esse nó de pórtico aqui, ó, onde tem mais momento, a seção está mais fissurada, né? A rigidez cai sensivelmente, ó. Então, isso é uma coisa interessante de analisar também, assim, quando a gente avalia vigas de equilíbrio, vigas de transição, é o que acontece com a rigidez do pilar junto aonde o pilar está nascendo, né? Porque isso impacta nas solicitações. Então, vejam como a gente tem uma quantidade enorme de incertezas com relação a isso, né? E deixa eu mostrar aqui. Nesse caso, a gente poderia ser tentado a imaginar que o modelo de biela tirante seria esse, né? Mas aqui isso não é verdade. Quando a gente tem bielas, em modelos de biela tirante, a gente não pode ter bielas tão abatidas como esse aqui, né? Onde o ângulo da biela com o tirante fica muito pequenininho. Então a gente precisa de um modelo tipo esse aqui. Então o tirante aqui, por mesmo momento que está concorrendo no nó aqui, né? Esse tirante aqui tem uma força bem menor. Esse tirante aqui tem uma força bem maior que esse tirante aqui, porque aqui a seção é menor, né? E aí, para equacionar esse modelinho aqui, para que não aconteçam fissuras e tudo mais, o que pode acontecer aqui, se não toma cuidado com isso, é alguma coisa assim, ó. Tipo essa imagem. Então, a gente constrói um modelo com esses tirantes intermediários que resultam numa armadura como essa aqui, ó, com esses grampos horizontais ao longo da altura da viga aqui. Isso aqui é verdade quando a seção do pilar é muito menor que a altura da viga.
Então, voltando para o nosso desenho. Então, aqui passa a ser importante a gente ter esses grampos horizontais ao longo da altura da viga. E se a gente virar isso de cabeça para baixo, pensando lá nas nossas vigas de equilíbrio, né? Olha só que interessante. A gente tem aqui os nossos grampinhos na extremidade da viga, a continuidade do tirante, ó. Isso é também interessante, ó. Tanto da perspectiva daquele primeiro exemplo como numa viga de equilíbrio, a gente precisaria dar continuidade aqui para essa armadura aqui. Para que aquelas solicitações aconteçam como está idealizado no modelo, isso aqui tudo precisa estar amarradinho. O detalhamento precisa funcionar de acordo com o que foi modelado. O mesmo com a seção quando o pilar tem a mesma altura da viga, aproximadamente a mesma altura da viga. Então, vamos lá. Dito tudo isso, semana passada, um engenheiro muito experiente ligou para mim e disse assim, Lucas, tu tem que falar isso, tem que falar isso, fala aquilo. Eu falei, calma, eu vou falar, vou chegar nesse ponto. Então, a gente falou tudo isso e conversou sobre tanta coisa para chegar num ponto aqui agora e dizer, tá, mas como é que a gente lida com essa situação? Primeira coisa, galera, que eu pensaria, evitem arrumar sarna para se coçar. E evitem, que nem dizem aqui no interior do Rio Grande do Sul, puxar a enxada nos dedão do pé. Evitem dar tiro no pé. Na concepção, quando estão criando, já sabendo desse tipo de rolo, tenta fazer o pilar da largura da viga. Ah, não dá para fazer o P7 da largura da viga. Faz a viga mais alta. Faz a viga mais alta com uma altura, por exemplo, que com a largura desse pilar aqui, ó, passa. A viga passa. Depois só toma um cuidado maior no cisalhamento, né? Depois toma na verificação da biela. Toma um cuidado na hora de ancorar as armaduras, fazer o nó de pórtico funcionar. Não dá para fazer isso nem uma coisa nem outra. Deixa eu fazer uma coisa. Tenta. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Vou exagerar, tá? Mas a ideia é essa. Por exemplo, fazer uma coisa assim, ó. 60 por 80. Ó. Faz essa viga aqui mais larga, de preferência até mais alta que a V2, para não dar choque de armaduras aqui, né? No fundo. Deixa isso aqui bem redondo. Por que que eu fiz essa viga da esquerda mais alta? Algumas pessoas resolvem esse problema. Algumas pessoas resolvem esse problema fazendo uma alteração. Tipo, a viga original era assim. Algumas pessoas resolvem isso, por exemplo, fazendo um chanfro aqui embaixo da viga junto ao pilar. A arma aqui, essa região e tal, de tal maneira que dá para contar com toda essa seção na verificação aqui. Isso é praticamente a mesma coisa que passar uma viga mais alta na outra direção, né? Vai acontecer a mesma coisa, só que dentro da viga perpendicular. O Jonatas comentando ali, já fiz muito isso de puxar a enxada no dedão, literalmente. Eu sei como é que é. Então,
façam o possível para não entrar nesse rolo. Façam o possível para não entrar nesse rolo. Lucas, entrei nesse rolo, vou ter que lidar com esse problema. Bom, aí uma solução... Ó, eu passei muito tempo tentando encontrar um jeito adequado para lidar com esse problema. Ao longo da minha carreira, eu achei que várias maneiras eram melhor. Isso que eu vou mostrar para vocês hoje é o que eu considero melhor hoje. Se eu tiver que entrar nisso, tá? Hoje eu faria de tudo para não entrar. Não façam isso, não façam. Mas se tiver que entrar, façam isso. E a gente pode pegar emprestado uma solução que depois eu vou passar a referência para vocês, eu vi fazer para bloco. Por exemplo, bloco de 2 estacas. Tem uma referência ali que eu vou passar para vocês, que é um boletim FIP, que eles apresentam um bloco de 2 estacas com cargas elevadíssimas, tensão aqui muito alta, coisa que na verificação usual de bielas e tirantes, de blocos usuais, assim, com estacas bem largas, isso não costuma ser um problema. Mas quando as tensões são muito altas, como nesse caso, né, tipo, estacas muito fininhas, quando a gente vai fazer a verificação aqui, imaginando aqui a projeção, quando vai fazer essa verificação aqui, a compressão das bielas não passa. Então, essa é uma estratégia para a gente alargar a biela comprimida. Então, eu vou fazer um corte aqui. Vou apagar. Vou fazer um corte. A gente tem o bloco, que é o mesmo caso do nosso pilar lá, né? A gente pode projetar aqui um ângulo 45 graus, por exemplo, e calcular um tirante aqui, uma força T. Se a gente consegue, imaginando aqui uma projeção, para esse nós calcular um tirante aqui, confinando essa região, né? Isso permite a gente verificar essa biela aqui, ó, com uma largura maior. É similar ao que a gente faz na verificação de blocos, né? Claro, tomando cuidado de armar aqui. E aí, depois a gente vem e aloja a armadura longitudinal aqui dentro dessa região comprimida do nó, né? Obviamente. Então, essa é uma estratégia. Armar esse tirante, isso aqui vai dar uma coisa de armar lá na hora e tal, mas fazer esse, tem que fazer um reforço aqui, fica xarope a coisa. No nosso caso ali, a gente está falando de... A gente está aqui, ó, a região comprimida, a gente quer abrir aqui. Então, a gente precisaria armar uma fretagem forte nessa região aqui, para poder contar com uma largura de viga um pouco maior. Só que daí, quando a gente faz isso, a gente perde um pouco na altura, porque a gente também sobe um pouco aqui, ó, se tiver uma armadura positiva chegando aqui, isso, tem que fazer toda essa conta, né? Tentativa e erro. Então, essa é uma estratégia. Eu volto a dizer, tentem não ter que entrar nesse tipo de problema, tá? Tentem não ter que lidar com isso. A melhor, porque, pensa, se o modelo sai, na concepção isso já sai redondo. Depois, na hora de fazer os detalhamentos, sai muito mais redondo também. Tipo, tentem não arrumar problema para a hora do detalhamento. Então, essa é a lógica da coisa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Ô, doutor Bernardi, quanto tempo? Boa noite, doutor Bernardi.
Lucas, a largura da viga de transição é determinada... Não, isso a gente já falou. Gustavo perguntando, esse esquema de tirante é semelhante a um fendilhamento? É semelhante ao cálculo de um fendilhamento. Exatamente. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Como seria a ancoragem com o pilar rotacionado? Vamos ver se eu entendi. Você disse o P7 aqui fosse rotacionado, Adriano? Tipo isso aqui? Botar... Isto. Aí fica muito mais confortável, né? A viga a gente pode considerar toda a largura da viga. Positivo entra todinho lá dentro do pilar. Negativo entra tranquilo, lá tem espaço para alojar e traspassar com a armadura do pilar, né? Fica muito melhor. Muito melhor. Claro, aqui aumentou um pouco o vão, tem que ver se a corrente continua passando, né? Só fiquei na dúvida, Adriano, se você estava comentando... Ou não tá... Opa, tá sem a tela, desculpa aí, galera. Aí, agora eu rotacionei o P7 aqui, Adriano. Era mais sobre o modelo de bielas e tirantes do P7. Então, com ela rotacionada, com o P7 rotacionado, a coisa vai ficar parecida com isso aqui. O pilar fica mais estreito, né? Muito menor que a altura da viga. O modelo de biela tirante ficaria alguma coisa assim, tá? Teria que... Cada caso é um caso, mas aqui eu só quis ilustrar didaticamente, assim, para a gente conversar juntos. A gente ainda precisa amarrar essa armadura tracionada do pilar com a armadura tracionada da viga. A gente precisa armar com esses laços horizontais aqui ao longo da altura da viga. E assim, gente, né? Eu gosto muito de modelos de biela tirante, assim, né? Quero dizer que esse é o único jeito de resolver, né? Esse é o jeito que eu encontrei, assim, de enxergar as coisas preto no branco, cada coisa bem certinha, bem amarrada. Samuel Magno perguntando, já dimensionou blocos pela capacidade de carga da estaca, não pelos esforços do pilar no pré-moldado? É usual fazer isso. Sim, já fiz isso. É, é bom, é uma boa prática, eu acho. Né? Talvez, não cheguei a comparar assim, se isso é economicamente adequado, mas eu acho que é uma boa prática. Eu estava falando com você sobre modelos de biela tirante, né? Eu gosto muito de usá-los, porque eles ajudam a enxergar muita coisa assim, com uma clareza que de outra maneira fica complicado, né? Por exemplo, aqui. Eu acho isso aqui muito didático. A gente tem barras transpassando, né? À esquerda, barras comprimidas, à direita, barras tracionadas. O Afonso Átila comentando aí, obrigado pelo comentário, antieconômico, mas seguro, de fato. Concordo. Assim como eu também comentei da outra vez, né? Eu, numa situação como essa aqui, verifico essa viga como se ela tivesse simplesmente apoiada no pilar aqui. Tipo, a chance desse mecanismo aqui não funcionar ou alguma coisa sair errada na execução é muito grande. Não gosto da chance sopa pro azar aqui, né? Tipo, esse tipo de analogia eu acho tão adequada quanto essa no dimensionamento dos blocos, dimensionar o bloco pela capacidade máxima das estacas, né? Então, gente... mais uma coisa que eu queria comentar, tá?
A gente vai encontrar modelinhos de BL tirante aí para várias situações, tá? Aqui também, ó, é um apoio, é uma situação de viga mais larga que o apoio, modelinhos para resolver esse tipo de situação. A gente tem modelos para carga próximo ao apoio. Tipo, eu na minha vida, quando descobri isso aqui, nossa, isso aqui era uma das minhas maiores angústias. Como resolver esse tipo de situação que não ficava claro para mim? Com modelinhos de BL tirante, isso aqui ficou claro que nem água. E a referência bibliográfica que eu indicaria para vocês para ver como lidar com essa questão da possibilidade de alargamento da biela junto ao apoio, é essa referência aqui, tá? Tem um exemplo ali de bloco de 2 estacas que para mim foi esclarecedor. Gente, hoje vou encerrar no horário com vocês aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, fico à disposição. Queria mais uma vez agradecer a presença, convidar vocês para curtir o vídeo, se ele fez sentido para vocês, compartilhar. Essa semana acabei de lançar a página no Instagram, Lucas Ramírez, _ Estrutura Segura. E vão lá, curtam, me sigam, vou manter vocês atualizados por lá também. O Afonso comentou que é uma excelente tratativa do FIB. Exatamente, eu achei muito boa aquela publicação ali. É uma das minhas referências prediletas. Gente, aproveitem os comentários aí depois que encerrar a live, ou mesmo aqui no chat. O que vocês estiverem enfrentando de problemas, aí, assuntos que vocês gostariam de discutir, coisas que gostariam que eu trouxesse aqui para o canal. Daqui a pouco eu posso até trazer gente para entrevistar. Semana passada, bati um papo com o Godard sobre essa questão de blocos e tal. Foi muito legal. Tipo, fiquem muito à vontade para entrar em contato, tá? Dar sugestões, criticar também, se vocês acharem que eu falei alguma besteira aqui, tipo, eu faço a maior questão de vir aqui me retratar, tá? A ideia é que esse seja um espaço gostoso para a gente trocar ideia e, como eu disse no início, né? Minha intenção é trazer clareza, construir, tipo, eu fazendo isso, eu construo clareza para mim e espero, tenho a pretensão de ajudar a trazer clareza para vocês também, tá? Eu vou fixar o Instagram aqui obrigado, Afonso, na descrição do vídeo. Valeu pela dica. Boa noite, Lucas. A teoria de bielas tirantes é fundamentada por diversos ensaios, como de Blevaux? Sim, tem muito ensaio que fundamenta a teoria de biela tirante, muito mesmo. Se procurar na internet aí vai achar muita coisa. Obrigado, Afonso. Obrigadão mesmo. Vindo do senhor aí, eu fico muito lisonjeado, envaidecido, inclusive. Valeu, gente. Obrigadão. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Tamo juntos. Lembrem de deixar ideias de conteúdos aqui nos comentários. Valeu!